Já estou em habilitar a transmissão? Já. Já estamos. Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui na gravação do segundo episódio do podcast Quebrando a Resistência. Eu sou Stefano Farias. Eu sou Diego Gonçalves. E o tema de hoje é: não sei lidar com pacientes desafiadores. O que fazer? A gente conversando aqui, planejando, a gente viu que isso era uma dor muito grande dos psicólogos, então vamos discutir mais sobre isso. Quem tiver ao vivo agora no Instagram, quiser mandar alguma dúvida, é só mandar e de repente no final a gente abre para responder algumas perguntas. Vamos lá, Diego, vamos começar. Acredito que seja bastante interessante falar sobre isso e vamos entender se realmente é uma dor comum dos psicólogos. Sim. É um tema que corresponde à vida do profissional, né? É um tema que nunca foi muito trabalhado. Então, assim, eu vejo literatura agora mais recentemente lidando com isso. Então, vamos falar. Vamos desmistificar um pouco dessas questões. Primeira coisa, na sua experiência, tanto como terapeuta e também como professor, enfim, na vida acadêmica e até liderando outros psicólogos na clínica, você acha que isso é uma dor comum? Realmente o psicólogo tem isso como um desafio na carreira dele, lidar com pacientes que sejam um pouco mais difíceis ou até desafiadores, né? Eu digo que está na rotina de qualquer psicólogo, na verdade. Todo psicólogo lida com pacientes desafiadores, mas nem todo psicólogo sabe exatamente quando está lidando com pacientes desafiadores, porque existem muitas formas de manifestação desses desafios clínicos, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, um paciente que ele é mais hostil, fica muito evidente, certo? Mas quando a gente tem um paciente que está te seduzindo, ou quando a gente tem um paciente que confunde a relação, por exemplo, aí a coisa não fica tão evidente assim, entendeu? Quando a gente tem um paciente, por exemplo, que ele não segue exatamente o protocolo, fica mais evidente, né? Novamente. Agora, quando tem um paciente que ele tem uma tendência a se vitimizar, nem sempre é tão evidente. Então, nem sempre o psicólogo ele se dá conta quando ele está lidando com desafios clínicos. Entendi, mas realmente é uma coisa comum, independente da vertente, né? Se é mais pro lado agressivo ou pro outro de sedução, é comum lidar com esse tipo de... É muito comum. É uma condição típica do atendimento clínico. Entendi. E já que é tão típico, né? É uma coisa que vem na minha cabeça de cara. Caramba, se é uma coisa típica que vem no dia a dia do psicólogo, isso é ensinado de alguma forma na universidade? O psicólogo sai preparado para esse tipo para lidar esse tipo de caso? Não, na verdade o psicólogo ele sai da faculdade ainda muito com o básico, né? Eu estou em faculdade tem 10 anos que eu leciono e a gente vê realmente o tempo ele é muito curto. Basicamente o psicólogo ele tem 1 ano de prática. Ele tem 1 ano de prática, nem sempre ele aprende exatamente as ferramentas adequadas, não tem condição, né, exatamente de aprender, e aí ele vai para o mercado exatamente desse jeito. Ele vai para o mercado com poucas ferramentas ainda, certo? Para poder aplicar, com muitas dificuldades e geralmente com muitas inseguranças também. Então, o típico do profissional, do estudante de psicologia, é estar nessa condição. É uma condição, de fato, de muita segurança e poucas ferramentas para poder trabalhar. Então, é como se ele saísse com uma carga teórica bastante elevada, mas a prática que realmente vai dar resultado no longo prazo, ele ainda tem que desenvolver essa habilidade, é isso? Exatamente. Tanto habilidades técnicas, como habilidades de desenvolvimento profissional. Então, eles realmente não saem com nenhuma das duas coisas. Tá? Eu comento muito, né, que o psicólogo ele sai da faculdade sem saber nem que impostos ele tem que pagar. Então ele vai começar a vida profissional, ele não tem ideia de qual é o imposto que ele tem que pagar. Então começa assim, o início é desse jeito. Muita gente, eu acho que tem, isso até na engenharia tem, né? Que a gente acha que só a parte técnica que a gente aprende na academia resolve, né? Isso. A gente é especialista em psicologia, em tal vertente, ou então em engenharia tal. Eu vou sair de lá com o diploma na mão e aquele diploma vai resolver minha vida. Mas não é bem assim, né? Uma simples questão de imposto, enfim, coisas burocráticas pode deixar a sua carreira parada, né? Pode, claro. Até porque tem muitas vezes a condição ainda da cultura do trabalho do psicólogo do com recíproco sem recíproco, que é uma coisa que
cada vez mais vai cair em desuso, né? A Receita, ela tá de olho nessas questões e a tendência específica é tentar mudar um pouco essa característica. Mas realmente é falta de informação. Os psicólogos ele não sabem lidar com essas questões, certo? Nem de pessoa jurídica, nem de pessoa física. Entendeu? E tecnicamente mesmo, a quantidade de ferramentas do qual um psicólogo ele sai da faculdade ainda é muito pequena. Tirando uma ou outra pessoa que de fato busca por fora, no decorrer da faculdade, geralmente o típico é ter muitas dúvidas, né? A coisa não funcionar tão bem. Entendi. E como é que o psicólogo se sente diante dessa situação, né? Ele sai da faculdade com diploma, assim, no papel ele é um profissional capacitado para tratar certo tipo de transtornos, mas na prática ele está sujeito a receber pacientes que sejam desafiadores e talvez seja insegurança, não sei, para tratar aquilo. Como é que ele se sente diante de uma situação dessa? O típico é se assustar, na maioria das vezes. Então, quando ele pega um desafio clínico, uma situação do qual ele não está preparado, geralmente ele se assusta, ele fica perdido, boa parte das vezes. E duas coisas eu vejo que acontecem bastante, né? 3 coisas, na verdade. Ou ele vai tentando manejar com um pouco que ele sabe, e vai tentando ver o que é que acontece. O que não é interessante nem para ele, nem para o paciente, essa condição. Ou ele interrompe o processo terapêutico, eu já vi isso acontecer algumas vezes, não consigo lidar, então vou interromper o processo. Ou então, assim, que é de todas, a mais interessante que eu vi até hoje, a pessoa vai buscar informações, vai buscar atrás, vai buscar informações de modo geral para conseguir sanar essa condição, certo? Ou em literatura, ou geralmente vai fazer curso, né? Para poder realmente conseguir lidar com esse contexto. Ou supervisão também. Então, são algumas das alternativas que a pessoa tem para poder sanar essas questões. Entendi. E se porventura o psicólogo não conseguir passar dessa barreira, não conseguir tratar como deveria tratar esse paciente, quais são as consequências disso? Assim, acredito que tenha para o paciente e para o próprio terapeuta. Né? Eu acho que a gente pode fazer em 2 partes. Qual é a consequência para o paciente em primeiro caso? Geralmente o paciente ele fica com uma grande impressão de que a coisa não evolui. Então ele vai para terapia, né, mas não há uma evolução específica do problema dele. Então é muito comum, inclusive, em consultório chegar pacientes se queixando dessa condição. Poxa, já fiz terapia algumas vezes e não vi exatamente a evolução clínica. Né? Isso não funciona, talvez, né? Isso. É muito comum, inclusive, ter um certo preconceito acerca da própria psicologia, como se psicologia fosse uma atividade que não tivesse resolutividade. E ela tem, certo? A gente precisa aprender a manejar. E isso vem muito, assim, no meu caso, veio muito com experiência. Não tinha curso de resistência, nem curso de TCC, nem nada. Então, a experiência ela foi me oferecendo isso, mas obviamente que eu levei muito tempo para poder pegar esse manejo. Depois eu fui encontrando, claro, literatura que me ajudasse, né? Literatura e curso que me ajudasse. E o terapeuta, ele de fato, ele perde na manutenção da terapia. Então, vai ter uma saída maior de pacientes por conta disso. E o paciente que sai pelo motivo errado, não é o paciente que sai por alta. É o paciente que sai porque ele não vê realmente efetividade naquele trabalho. Então, não é uma atividade barata, é cara, né? Então, tirar hoje em dia 50, 60, 80, 100, 120, obviamente depende do valor do profissional, não é exatamente uma coisa muito simples. Então, a efetividade quase sempre é uma expectativa do paciente. E o terapeuta ele perde isso, ele perde da manutenção desse paciente, né? Sem contar que ele também perde indicação. Aquela pessoa que sai não indica, muito possivelmente, mais outras pessoas para o atendimento dele. E perde também em autoestima, que é algo que eu vejo muito chegando nos cursos da metacognitiva. Pessoas que estão inseguras com o atendimento clínico e querem buscar um pouco mais dessa segurança, né? Quer ter mais manejo, quer se sentir realmente mais fortalecido para o atendimento clínico. Entendi. Assim, na minha visão, cria um círculo vicioso. Né? Primeiro, ele não consegue tratar o problema do paciente, o paciente se frustra, Isso. sai da terapia, Exatamente. não vai indicar ele mais,
Aí provavelmente a saída do paciente, ou ele vai para outro profissional, se ele acreditar, ou simplesmente ele não acredita mais e vai procurar outros meios, né? Talvez um médico, enfim. Exatamente. Exatamente. E o terapeuta perde um paciente, que você já comentou no outro episódio, que não é fácil construir uma carreira e construir uma lista de clientes. Sim. Tá perdendo um e provavelmente os ganhos disso, né? Sim. Os ganhos da manutenção de um tratamento certo. Sim. Vai perder em credibilidade. Com certeza. Né? E a autoestima que você falou, que no final das contas alimenta esse ciclo e talvez até alimente aquilo que você já falou no episódio número 1, que é o quê? No primeiro e segundo mês, não viu o paciente entrando na lista, ele desiste. Isso, né? Exatamente. Né? Porque se cria uma expectativa, óbvio, você tem custos a partir do momento, quando você começa o atendimento ao cliente, você vai ter que locar a sala, tem um custo específico, você quer pelo menos cobrir esse valor. É muito comum, passou ali alguns meses e esse custo ele não foi... Não se cobriu, aí a pessoa começa a entrar em processo de desistência. O terapeuta começa a entrar em processo de desistência. Ele começa a não acreditar na vida profissional. Entendeu? E aí ele realmente... A coisa começa a desandar, né? E aí ele já começa a procurar outras profissões, outra forma de ganhar dinheiro e começa a entrar em processo de desistência da psicologia. Entendi. Também. É mais ou menos como um efeito dominó, né? Isso. Se ele não tratar esse problema raiz, que é saber manejar pacientes desafiadores, ele vai ter uma série de consequências, né, em relação a isso. Exatamente. E o oposto provavelmente é verdade. Se ele conseguir tratar esse problema, que é ter o controle total do manejo desses pacientes desafiadores, ele vai ter uma série de benefícios por essa habilidade. Exatamente. Mais ou menos por aí. Consecutivamente as pessoas ficam mais satisfeitas com o trabalho, né? Apesar da gente saber que terapia, a gente resolver problema depende da gente e depende do paciente. A vantagem de você lidar com resistência terapêutica e com desafios clínicos é que você, geralmente eu digo assim, é 50-50, né? Mas aí você fica com 65-35 para o terapeuta, porque ele já está lidando com a situação de que o paciente não vai ajudar, certo? Ele já vai tentar resolver essa condição e aí é mais efetivo. Uma parcela maior de pacientes ele vai conseguir lidar com a situação. Tem uma outra coisa que eu falo muito e que eu considero bastante interessante, é que mesmo que por algum motivo específico, né, algum entrave que às vezes acontece em processo terapêutico, a gente não consiga uma evolução tão efetiva do paciente, ele geralmente tem a consciência que você fez tudo que podia. Entendeu? E isso ajuda também no manejo, na manutenção do paciente e na indicação de paciente. Então isso mexe diretamente com a vida profissional do terapeuta. O paciente também consegue perceber isso. Consegue perceber isso. Eu já vi algumas vezes isso acontecer. Em supervisão, né, com outras pessoas que já trabalhavam com essa perspectiva, ou o paciente ele ficou satisfeito com a administração do problema, por exemplo. Então o problema ainda existe, certo? O terapeuta foi muito sincero que aquela condição é uma condição administrável e não que vai se resolver, por exemplo, tá? E o paciente ficou bem satisfeito com essa condição, inclusive encaminhou, indicou, porque ele tem agora ali uma condição que ele consegue lidar. Antes ele não conseguia. E ele ganhou a confiança desse cara, né? O cara foi honesto e falou, olha, eu fui no seu caso até onde eu pude. Isso. Tá aqui, né? Mas eu vou encaminhar você para uma pessoa que seja mais na área, ou enfim. Assim, apesar dele não resolver o problema em si, ele ganhou a confiança desse cara, né? E isso aí, a credibilidade dele foi lá para cima. Apesar de o paciente não ter saído de alta dele, né? Exatamente. Mas eu costumo dizer que, de modo geral, a maioria dos nossos problemas, ou eles têm solução, ou eles têm administração. 80% dos problemas, eles vão ter solução ou administração. Tem 20% que não tem nenhum nem outro. Tá? Se o terapeuta ele consegue pensar desse jeito, o resultado é muito bacana. Na TCC, na psicologia, às vezes tem muita coisa do... mas você tem cura para esse problema? E eu costumo dizer que a gente não pode falar em cura para transtorno. Certo? O transtorno é desequilíbrio, é uma condição de desequilíbrio. Então a gente vai oferecer justamente equilíbrio nesse momento. Nessa coisa de oferecer equilíbrio, tem problema que a gente consegue sanar. E tem problema que a gente consegue administrar. Entendeu? Mas nos dois casos, eu melhoro a qualidade de vida do meu paciente. Aí ele vai ficar melhor depois do processo terapêutico. Legal, muito bom.
Vamos entrar um pouquinho na parte mais técnica, né? Já que a gente, Por favor. que é o tema de hoje, lidar com pacientes desafiadores. Sim. Tem algum conceito mais teórico? Então, o que é que você entende por ser um paciente desafiador? Como é que você conceitua isso? Olha só, quando a gente começa um processo terapêutico, a gente tem uma expectativa de como é que será o andamento desse processo, tá? Então, qual é a expectativa típica? A gente imagina que o paciente vai chegar, ele vai dizer as suas demandas, ele vai escutar os motivos pelo qual essas demandas existem, a gente vai estabelecer metas, no caso, ele vai concordar com as metas, né? Ou a gente vai estabelecer conjuntamente, que é o típico, tá? E em seguida a gente vai começar a fazer a aplicação de estratégias e técnicas para a gente conseguir a mudança dos padrões comportamentais ou problemas do paciente, ok? Nesse meio, acontece de alguns pacientes eles terem comportamentos, padrões de pensamento ou padrões emocionais e entrava essa evolução. Então, ele já tem ali uma condição específica que bloqueia essa condição. Então, isso se torna um desafio clínico. Eu não vou poder mais usar de estratégias padrão para poder conseguir a evolução, senão eu vou ficar patinando numa mesma condição que possivelmente não vai dar nenhum resultado. Tá? Então eu vou ter que usar estratégias extras aí para poder conseguir lidar. Ou mudar a maneira como eu lido com esse paciente, ou mudar o meu estilo terapêutico, ou fazer uso de técnicas especiais ou técnicas imaginativas para poder eu conseguir essa mudança. Ok? Então, um desafio clínico é o paciente cujas características impedem a evolução padrão, né, do que se espera do atendimento clínico. Então, eu não consigo exatamente essa evolução, e aí eu preciso usar de estratégias e técnicas realmente especiais, vamos chamar assim. Provavelmente são aquelas que não estão nos livros, né? Que não estavam na teoria lá da universidade. Não, na faculdade a gente não costuma ver essas estratégias e técnicas. Elas não são muito típicas. Você tem como dar exemplos, assim, uns 2 ou 3, para a gente assim, ver concretamente o que seriam casos de pacientes desafiadores? De pacientes desafiadores, claro, eu não vou entrar em detalhe da vida de paciente, né? Eu vou pegar de maneira mais caracteriológica. Por exemplo, tem paciente que existe uma condição específica que ela ainda é muito pouco falada na psicologia, chamada agenda oculta. Tá? A agenda oculta é uma condição onde o paciente ele tem um motivo extra pelo qual ele está em terapia, que não é o que ele falou para o terapeuta. Eu vou dar só um exemplo. Mostrar que sabe mais do que o terapeuta. Ok? Então, na agenda oculta, eu estou ali, tá? Eu disse que quero tratar do meu ataque de pânico, por exemplo, mas o meu objetivo de verdade, ele não é esse. Eu estou ali, eu tenho uma necessidade específica, por exemplo, de autoafirmação ou de validação, e eu testo isso com o meu terapeuta. Eu fico jogando isso para ele, no caso. Certo? O terapeuta que ele não conhece o conceito de agenda oculta, ele vai ficar absolutamente perdido sem saber para onde ir. Ele não vai conseguir sacar a necessidade específica do paciente, não vai entender que essa é a necessidade dele, vai continuar patinando, como eu disse, no transtorno do pânico, por exemplo, e aí esse paciente tem tudo para sair da terapia. Entendeu? E talvez aquele pânico nem seja verdade, né? Seja só real. Pode ser que tenha ou não sei. Geralmente ele tem um ataque de pânico, mas ele é, na verdade, uma comorbidade com a outra condição. Por exemplo, ele não é um fator primário. Então a gente tem os quadros primários e secundários. Ele entraria quase mais como fator secundário, mas que é mais evidente. Então ele não faz parte da estrutura específica do problema. Ele é a sintomatologia, né, que está se mostrando ali naquele momento. É uma cortina de fumaça para esconder aquele verdadeiro objetivo que ele tem por trás, né? Enfim. Exatamente. E um outro exemplo, desafio clínico, pacientes hostis ou pacientes agressivos. Tá? Existem pacientes que de fato têm posturas agressivas, às vezes em terapia, certo? E se torna um desafio. Porque você está ali para poder ajudar o paciente e o paciente está ali te hostilizando. Tipo, exemplo, te chamando de idiota, certo? Ou dizendo que você não ajuda de forma nenhuma a ele, mas frequenta de maneira assídua, né? Chega pontualmente, mas ele está o tempo todo ali sendo hostil com você. Um outro exemplo de desafios clínicos, pacientes monossilábicos, por exemplo. Pacientes que você fala, tudo bem? Tudo. Como é que foi essa semana? Boa. O que foi que você fez? Nada. Saí.
Como é que foi? Legal. Isso é um terror para os psicólogos. Né? Rapaz, eu acho que para a maioria, principalmente para o terapeuta iniciante, eles ficam assustadíssimos com essa condição. Porque 10 minutos parece uma eternidade. Né? Parece que se passaram 10 horas para esse paciente. Ele fica tendo que puxar muito da demanda. E esse paciente também ele tem uma agenda oculta aí, que a agenda que é não se expor. Né? Então ele tem um problema específico que ele está ali tratando, que levou ele à terapia, mas ele tem uma outra agenda que é não se expor, no caso. E aí o terapeuta ele tem que se virar em 30 para conseguir lidar com esse tipo de paciente. Isso é interessante, porque quando eu, pelo menos na minha visão leiga, de ver pacientes desafiadores, me remete logo a realmente a agressividade, como você falou no exemplo anterior. Mas você está dando um exemplo de um oposto, né? De uma pessoa que é mais fechada e não deixa de ser desafiador por causa disso. Isso. Ou o paciente que necessita muito de validação. Aquele paciente que ele quer que o terapeuta fique só concordando com tudo, concordando. E não é nossa função. É isso? A gente não está ali justamente para ficar concordando. A gente está ali para poder ajudar a manejar as funções cognitivas dele, no caso. E esse paciente que solicita muita concordância, ele também não muda. Né? Ele também não vai evoluir, nesse caso. Não sei se é esse exemplo, mas minha pergunta seria: o que não é um paciente desafiador? Tem algum que geralmente se confunde? Um paciente desafiador. Eu vou pegar, né, qual é o perfil de paciente que costuma ajudar o trabalho do terapeuta. É o paciente que geralmente ele tem uma boa capacidade cognitiva, ele tem flexibilidade cognitiva. Então, eu estou emitindo informação, é um processo de comunicação. Eu estou emitindo aqui uma informação para o meu paciente do que ele poderia fazer para poder a gente conseguir evoluir em uma determinada questão dele, né? Ele acata, ele reflete sobre isso e talvez até e aceita essa orientação. Então, isso é flexibilidade. Se ele discorda, por exemplo, ele tem direito, claro, a discordar. Se ele discorda dessa condição, ele coloca isso em questão, ele discute com o terapeuta ele vai analisar, vai ponderar, vai, de repente, negociar se o terapeuta acha que aquilo é importante. Então, ele tem flexibilidade e manejo específico. E isso costuma ajudar bastante o trabalho do terapeuta. Entendi. Me diga uma coisa, antes da gente dar umas dicas de como fazer, como é que geralmente se faz, né? Você tem um jeito que você não recomendaria, mas de certa forma chega a ser um senso comum. A pessoa recebe um paciente desse e ela geralmente se age desse jeito e não necessariamente o jeito certo. Você tem ideia de algum exemplo disso? Desculpa, não entendi a pergunta. Ele não age da maneira... É assim, seria o jeito errado de lidar com isso. Você recebeu um paciente desafiador. Qual seria uma maneira errada de lidar com isso? Olha só. Geralmente um comentário que eu costumo fazer bastante é que você tem que analisar que tipo de conduta sua é terapêutica para o paciente. O que não deve ser feito, né? O que, na verdade, é complicado dizer o que não deve ser feito, mas o que atrapalha? Atrapalha quando o terapeuta está mais focado na sua própria necessidade do que na necessidade do paciente. Isso é uma coisa comum por conta do processo contratransferencial. Peraí, existe na TCC? Existe. Esse termo também é usado. Ele tem sua... A gente molda, né, para a perspectiva, mas existe sim, tá? Então, quando ele está focado na própria necessidade, ou seja, ele está com medo do paciente... Ou ele tá se sentindo bem com aquele paciente que elogia demais. Paciente que diz, olha, você é o terapeuta, você é o cara. Poxa, ainda bem que você me aceitou, né? Aceitou o atendimento comigo, porque realmente eu tinha essa necessidade de fazer terapia com você. E ele tá ali se sentindo bem, de estar focado nessa necessidade específica e não está avaliando a função da conduta, do elogio do terapeuta, por exemplo. Aí ele acaba direcionando... para receber mais disso. Exatamente. E aí a coisa começa a desandar. Então, assim, a terapia, a agenda oculta também existe em terapeuta. Tem terapeuta que tem agenda oculta, né? No caso. E aí a terapia, ela fica muito, nesse caso, muito mais um suprimento de necessidades específicas do que um trabalho para poder ajudar o paciente a evoluir. Então, o terapeuta se sente bem, o paciente se sente bem, só que pegando o exemplo, tá? E ambos se sentem bem nessa condição e não há evolução. Então é uma troca de validação. Fica naquele papo sem uma finalidade, sem uma... Exatamente. E a gente não tem evolução nesse momento. Entendi. Certo, então já que a gente
debateu aí esse jeito que seria o errado, né? Que não tem essa evolução. O que é que você diria que seria um jeito certo? Tem conceitos, técnicas, métodos. O que é que você diria que seria um passo certo a lidar com esse tipo de paciente? É engraçado que quando a gente trabalha com resistência terapêutica ou desafios clínicos, a gente sai um pouco daquele protocolo específico da terapia cognitiva. Na terapia cognitiva é como se a gente tivesse realmente uma sistematização de como a terapia vai funcionar. Aí muita gente até de outras abordagens diz assim, mas isso não funciona, Diego, essa sistematização não vai dar certo. Ela dá certo para o paciente flexível. O paciente flexível você pode usar que a certeza dá certo. Tá? Agora, para o paciente que geralmente ele tem algum grau de resistência, de fato é mais complicado a gente utilizar. Então, eu costumo brincar dizendo que a gente tem que ter o cinto de utilidades do Batman, que é uma série de ferramentas para poder conseguir lidar com esse contexto. Então, quando a gente precisa, a gente usa. Nesse cinto de utilidades, uma das coisas que parece ajudar mais, que eu vejo que ajuda mais, tanto na manutenção do paciente, no estabelecimento do vínculo e posteriormente na evolução, é o estilo terapêutico. Então, o estilo terapêutico ele é o manejo específico da conduta do terapeuta, a maneira como ele vai guiar o processo, entendeu? Que vai se adequar um pouco ao estilo do próprio paciente, da maneira como o paciente lida, tá? Para poder a gente conseguir essa evolução clínica. Então, assim, se eu tenho um paciente muito sistemático, por exemplo, ele vai ter às vezes uma dificuldade com o terapeuta que tem um estilo muito livre, certo? Do mesmo jeito, a pessoa que é livre demais, e eu tenho aquele terapeuta bem certinho, o casamento não vai ser tão bom. Se o terapeuta ele aprende a passear pelos estilos, existe uma infinidade de estilos, o resultado é muito melhor. Então ele vai fazer uma adequação a essa condição, né? Quando eu atendo adolescente, por exemplo, eu viro um adolescente, na verdade. Então a maneira de me portar, a maneira de eu falar, ele é se adequando um pouco a esse contexto, entendeu? Eu no caso, eu não troco de camisa e tudo mais, mas tem psicólogos aqui da clínica que mudam até a roupa para fazer atendimento de adolescentes e crianças. Porque como é muito formal, é formal demais, então eles entendem que isso pode atrapalhar. É como se você estivesse falando a língua daquela pessoa, né? Exatamente. Para ser compreendido, ser entendido, ser ouvido, né? Exatamente. Então, se eu for conversar com um médico, por exemplo, eu vou falar um linguajar muito formal, até técnico, certo? Se eu for conversar já com um adolescente, eu falo de maneira extremamente coloquial. Entendeu? Bem na vibe do adolescente, bem na linha de comunicação dele. Isso realmente é uma estratégia com aquela finalidade que você falou, com fim terapêutico. Para no final do dia ter um resultado na evolução daquele paciente. Não Exato. É que você esteja mudando a sua personalidade. Não, realmente é uma técnica que você está usando com a finalidade da evolução dele, né? O foco é ele. Se a gente for parar para pensar, existem os papéis sociais. Naturalmente, sem perder a sua personalidade, você se adequa a vários contextos. Então, se eu for, de repente, jantar com o prefeito da cidade, certo? Eu vou me portar de maneira muito formal, mas não deixou de ser Diego, ou não deixou de ser Stefano por conta disso. Da mesma maneira, se eu estiver num bar conversando com amigos, eu vou me portar de maneira absolutamente jocosa, brincalhona, assim por diante, né? E continua sendo Diego, não mudou. Então, o que a gente faz é isso, é pegar os vários Diegos, certo? E a gente vai aplicando a partir da característica do próprio paciente. Tem paciente que gosta mais de brincar. Tem paciente que necessita de uma postura mais firme, por exemplo. Tem paciente que necessita de uma postura mais negociadora. E a grande maioria necessita de uma postura mais empática, acolhedora. Então, que é o que se defende muito na academia, que seja a postura do terapeuta. E eu defendo também, eu acho que é realmente a principal postura. Ela só não é a única postura. E aí, os 30% de pacientes desafiadores não vão se adequar, muitas vezes, a esse tipo de postura. Entendeu? Eu tenho vários exemplos de casos. Infelizmente eu não posso contar, mas assim, a grosso modo, de que eu adotava a postura acolhedora e o paciente se incomodava. Então eu era empático, acolhedor e aquilo não parecia funcionar. Eu tinha que mudar um pouco o meu estilo terapêutico para conseguir realmente ajudar clinicamente aquele meu paciente. Você tem algum exemplo, assim, sem citar logicamente paciente e tal, mas que consiga ilustrar, assim, até algum que seja até contraintuitivo, alguma coisa que você já fez, que era focado no resultado dele, né, o benefício do próprio paciente,
mas que talvez seja uma coisa contra-intuitiva, né? Que Eu posso falar a grosso modo. Então, por exemplo, eu adotar a postura acolhedora e o paciente começar a se incomodar, começar a ficar com raiva em sessão, aborrecido, achando que aquilo não tem efetividade, não vai ajudar ele. E aí, quando eu adoto uma postura firme ou objetiva, por exemplo, aí ele já vê mais efetividade, ele já gosta mais, até agradece, porque eu tive uma postura às vezes mais firme, que tem a ver muito com as necessidades não correspondidas na infância, né? Tem uma relação direta com as necessidades que não foram correspondidas. Tem um ditado, que às vezes eu acho bem interessante, que diz que nós somos na vida adulta aquilo que a gente não conseguiu ser na infância. Então, essa necessidade a gente leva para a vida adulta, né? A gente leva de alguma maneira. E aí eu vou cobrar nas minhas relações justamente o suprimento dessa necessidade. Muitas vezes. Legal. E uma dúvida surgiu agora. Você passeia nesses estilos, por exemplo, você vai testando, você tem aquele primeiro contato com o paciente, você não sabe mais ou menos como é que vai ser ele. Você vai testando, você vai um pouquinho desse modo, aí você vê que não teve muito retorno, aí você muda um pouco o estilo e até você pegar o fio da meada daquele paciente? Às vezes, hoje em dia, com a prática clínica, eu meio que já sei, né? Então, eu já noto ali o estilo do próprio paciente. Claro, o estilo básico é o acolhedor empático, né? Então, você adota, quase todo terapeuta começa adotando essa postura. É como se fosse o ponto morto da gente. Entendi. Né? É o ponto básico da gente, no caso. E aí, a partir da própria postura do paciente, eu vou fazendo essa adequação. Então, eu começo, ele tem um estilo mais humorístico, ou se ele tem um estilo mais confrontador, aí eu vou fazendo essa adequação. Aí eu vou me aproximando. O resultado que eu vejo disso, Stefano, é uma quantidade muito pequena de pacientes sai, porque isso atinge diretamente o estado emocional desse paciente. Cria uma conexão, né? Isso, ele fica satisfeito, entendeu? Então, se você... poxa, eu vou para um show de humor, tá? E tem uma tragédia, não gosto muito, eu tenho uma necessidade específica, ela não foi atendida, eu não curto muito aquilo ali. Eu vou para um filme, tá? Batman vs Superman, é o exemplo clássico, que a gente cria uma expectativa de muito combate e não tem esse combate, por exemplo, você fica frustrado. A mesma coisa acontece no processo terapêutico. Então, ele cria uma necessidade específica ali, e dependendo de como a gente supre um pouco dessa necessidade, a gente vai ter um resultado positivo ou negativo para o estabelecimento do vínculo. Entendeu? Tem várias abordagens, na verdade, que falam sobre isso. Não é nem só a resistência terapêutica. A terapia focada em esquemas, ela fala sobre isso. A terapia focada nas emoções, ela fala sobre isso também. Então, não é nenhuma coisa unicamente da resistência. O que realmente é diferente, no caso dos estudos de resistência terapêutica, é o manejo. O manejo ele é diferente. Então, ele é um conceito que ele trabalha, que tem uma maneira muito específica de trabalhar e de ajudar os pacientes, que é nessa mudança dos estilos. Entendi. Essa é uma das ferramentas, né? Tem uma infinidade de técnicas. Como você falou, parece realmente um superpoder, né? Você enxergar o que está atrás do que o cara está falando, né? Ele está falando uma coisa, mas ele quer dizer outra. E você ser capaz de interpretar isso e enxergar além do que está sendo dito, realmente parece um... É quase a mística do X-Men, né? Ela espelha a imagem específica do que o outro quer ver. Né? Então, sim, querendo ou não, sim, é uma ferramenta. É uma ferramenta que a gente não aprende em faculdade. Na verdade, assim, a faculdade, ela ensina tecnicamente as coisas de maneira muito generalistas ainda. Certo? Não porque ela não quer, mas porque é muito tema, muito temático para poder abordar, então às vezes é muito difícil aprofundar realmente algumas coisas. E aí na pós-graduação há uma tendência muito maior, ou na pós-graduação, em curso de formação, em cursos pós-faculdade, a você realmente se aprofundar. Tá? Então você vai procurar aquilo que de fato vai fazer diferença na sua vida profissional, nesse momento. Entendi. E já que se trata de um superpoder, parece uma coisa inalcançável, inatingível. O que você diria? É difícil aprender isso? Você acha que um cara que está lidando com isso hoje em dia, né? Recebendo vários pacientes, está tendo até que encaminhar ou estão desistindo. Você acha que é difícil ele adquirir essas habilidades? De forma nenhuma. O maior problema é a própria resistência do terapeuta. Porque o terapeuta ele tem resistência, às vezes, em assumir outras posturas do que a típica do que ele aprendeu na academia. Porque é a postura confortável, né? Ser acolhedor e empático é uma postura extremamente confortável.
Você não precisa se arriscar muito para poder você ser acolhedor e empático, no caso. Tá deixando claro que é a postura da própria terapia cognitiva, né? Outras abordagens falam bastante, mas é a postura da própria terapia cognitiva, o acolhimento e a empatia. Já para você ser, por exemplo, confrontador, se adotar uma postura confrontadora, já não é tão simples assim, você se arrisca. Você corre o risco daquilo funcionar e ajudar o paciente a entrar num processo de modificação, né, de uma tomada de decisão, qualquer coisa parecida, ou você corre o risco, de repente, se o vínculo não estiver bem estabelecido, tá, do paciente sair em terapia. E esse é o maior problema. Os terapeutas, por exemplo, eles têm medo de assumir esse tipo de postura, por mais que ela pareça terapêutica, por mais que ela pareça ajudar o meu paciente. Olha só, na minha vida profissional, eu só me lembro de ter perdido o paciente uma vez na minha vida por adotar o estilo confrontador. Uma única vez, porque com certeza eu não avaliei bem o estabelecimento do vínculo. E isso já deve ter uns 6 anos, aproximadamente. O estilo confrontador, por exemplo, é um estilo que você demora para poder usar. Você não usa de cara. Você não usa nos primeiros 3 meses de terapia. Você vai usar depois disso. Entendeu? Então demora um pouquinho realmente para você adotar esse tipo de postura. Entendi. Então acho que você pegou uma coisa que nem estava no meu radar. Então não é só dominar, vamos dizer, os estilos. Você tem que dominar também quando usar, como usar, ter essa leitura de ter a entrada no momento certo, né? Exatamente. Isso aí, eu acho que talvez a grande habilidade seja essa, né? Que realmente não tem livro que fale isso. Não tem livro que fale isso. E aí as pessoas, os terapeutas geralmente são muito receosos com a mudança desse estilo básico. Há um receio muito grande, né? De utilizar, mas quando ele utiliza, geralmente o resultado é mais rápido. Então ele vê ali a coisa estagnada, mudei o estilo, opa, evolução. Estagnado, mudei o estilo de novo, opa, evolução. Tem alguns estilos que dá para você usar de maneira mais frequente, né? De maneira mais contínua. Tem outros que não, você tem que usar de maneira esporádica. O estilo confrontador é bem um caso. Você não dá para ser confrontador o tempo todo. Eu uso muito a metáfora daquele amigo, que ele é bem legal com você, bem gente boa, entendeu? Tem um dia que ele se aborrece com você e te descasca, tá? Então você rompe a amizade por conta disso. Se o vínculo for bom, se a relação de amizade realmente for muito boa, há uma tendência à manutenção, você vai refletir sobre o que ele disse, muito possivelmente, e em seguida você continua a amizade. A lógica costuma ser essa, né? No processo terapêutico, com o uso desse estilo, é bem parecido. Então, você arriscou ler alguma coisa, aquilo provocou uma pequena reflexão, uma pequena mudança emocional e comportamental no paciente e, na sequência, ele continua em processo terapêutico também. Então, existe essa condição. Isso vale para os outros estilos também, humorístico, questionador, né? O humorístico até dá para usar, dependendo do perfil do paciente, dá para usar bastante. Questionador também depende muito do perfil do paciente, certo? E você, assim, quando você aprende o momento correto e a forma correta de usar esses estilos, o resultado para a terapia, ele é maravilhoso, ele é muito bom. E trazendo até para o tema, eu acredito que quando você domina isso, o paciente deixa de ser desafiador, porque você tem essa técnica tão apurada que para você se torna mais um paciente. É mais ou menos por aí? Eu vou dizer assim, a grande maioria dos pacientes deixam de ser desafiador. Assim, o desafio cai. Né, vamos dizer assim. Existe uma pequena parcela que realmente ela continua sendo. Você vai ter que continuar lutando, talvez por muito tempo, para poder conseguir lidar com esse paciente. É como se tivesse uma escala de 0 a 10 de quanto desafiador é o paciente. Entendeu? Tem um paciente que é 9, 10, e esse é muito desafiador, e esse vai ser realmente mais complicado de você lidar. Mas aí a gente está falando de um percentual muito pequeno de pacientes que chega nessa condição. Então, a grande maioria dos pacientes você consegue, com a mudança dos estilos ou com as técnicas de quebra de resistência, lidar com esses pacientes. Então, seria mais ou menos isso. O problema de lidar com pacientes desafiadores ou a insegurança tem que ser consertada, acredito, mais pro lado do terapeuta do que esperar que só venha pacientes fáceis. É mais ou menos por aí? Não virá pacientes fáceis o tempo inteiro. Na verdade, o percentual de pacientes desafiadores, eu diria, vamos chamar assim, o percentual em algum grau de pacientes desafiadores, ele chega aí a 60% ou 70%. Ele é muito alto. Muito, muito alto. Entendeu? Tem um paciente que até ele evolui, tem paciente que funciona assim. Vamos pegar o exemplo da síndrome do pânico. Enquanto eu estou trabalhando com síndrome do pânico, a evolução é muito boa.
Agora, a partir do momento que eu começo a pegar outro quadro clínico, né, tem uma outra demanda que apareceu, vamos dizer, problemas conjugais, que ativa outras crenças do paciente, aí ele já passa a ser desafiador. O mesmo paciente que às vezes ele é fácil num contexto, ele pode ser difícil em outro. Já vi isso algumas vezes também. Entendeu? E aí você vê a coisa voltar a patinar, né? Demorar para poder ter evolução. Entendi. Entendeu? Agora me diga uma coisa, eu vou ler cutucar aqui. Isso parece ser muito fácil para você, né, Diego, que é o doutor que estuda isso há tantos anos, já aplica, né? Mas você tem casos de pessoas que já mentorou, que você já ensinou essas técnicas e tiveram resultados, assim, que chegaram para dizer, Diego, eu apliquei tal coisa e realmente, ou então eu tinha uma porcentagem de pacientes que saíam e agora eu estou conseguindo reter mais. Você tem alguma coisa além de você? Tenho, claro. A gente está na segunda turma do curso de assistência terapêutica. Eu já orientei algumas pessoas também. Então a gente já tem para base de 60 pessoas que participaram desses cursos. E temos depoimentos já de vários alunos falando desse processo de mudança, né? Eu vou me lembrar também vou falar de maneira generalista, de um dos alunos que ele estava para perder a paciente ia sair de terapia. Ele chegou na aula comentando, olha, eu tô com um caso clínico desafiador, né, um processo de resistência, e eu tô achando que na próxima sessão a paciente ela vai sair. E aí eu pedi para ele, falei, muda o estilo. Vamos pensar aqui qual é o estilo que se adequa. E ele foi e mudou o estilo. E quando foi na outra aula, ele disse, deu certo, eu consegui atingir a necessidade da paciente, ela ficou em terapia, no caso, certo? E eu falei recentemente com ele, perguntei se a coisa continuava, né, se continuava em terapia, ele disse que sim. Então isso já tem eu acho, para base de 4 ou 5 meses. E a paciente que estava para sair continuou em terapia. Muito bom. E a gente vai de encontro ao que a gente comentou lá no começo, né? Como tinha um lado negativo de perder o paciente, imagine o lado positivo. Tanto para a paciente ter o tratamento continuado, né? Sim, provavelmente está mais evoluída no tratamento dela, quanto para o terapeuta. Sentir mais seguro. Esse tipo de caso, agora eu sei mais ou menos como é que se vai, né? Exatamente. E a partir do momento que você faz a quebra do processo de resistência, aí as técnicas típicas começam a funcionar. Então aquilo que você usou algumas vezes e pareceu não ter resultado, agora começa a ter. Ou em dose maior, em dose menor, mas você começa a ver o paciente ele começar a evoluir, né? Às vezes a evolução ela não é linear. Às vezes a evolução é como se fosse degraus. Evoluiu, aí estagna um pedacinho, evoluiu, estagna um pedacinho. Então assim, ela é diferente do paciente fácil, né? O paciente que não é desafiador. Porque geralmente a evolução clínica do paciente que não é desafiador, ele é um vai e volta progressivo. E a evolução clínica desse paciente, ele tem fases de estagnação. Entendeu? Então às vezes a evolução é até rápida. Ele evolui rapidamente por conta da mudança do estilo, por conta de alguma coisa do tipo, e aí depois ele entra numa fase de estagnação. Caso. Interessante. E uma pergunta, não sei se é polêmica, mas assim, isso só funciona no seu estilo que é TCC ou nas outras abordagens também você acha que é válido e vai ser benéfico para, enfim, todas as tipos de abordagem? Olha só, Stefano, a psicologia, ela é a psicologia de modo geral, ela é uma ciência muito nova. É uma ciência que ela tem aí na base dos seus 140 anos. Então você imagina, a gente sabe ainda muito pouco sobre a psicologia. E aí no decorrer do tratamento da doença mental, tanto na psicologia como até na própria psiquiatria, houve divergência sobre como é que a coisa era tratada. Tá? Explicando isso para poder te responder. Houve divergência. E aí surgiram as correntes psicológicas. Uns acreditaram que o método positivista era mais interessante, outros não acreditavam na ciência e gostavam mais de uma vertente mais fenomenológica, né? E assim por diante. A grande verdade é que existe interseção em todas elas. Então, o fenômeno da transferência vai acontecer em todas elas, o fenômeno da resistência vai acontecer em todas elas, né? Uma intervenção diretiva, ela pode funcionar, independente da abordagem, também, apesar de saber que algumas abordagens não usam métodos diretivos, também. A escuta ativa, ela é comum a todas, também. Então, a grande verdade é que tem interseções entre as abordagens. Então, a estratégia específica que que é utilizada no caso da resistência terapêutica, ela pode funcionar com outras vertentes. Entendeu? Ela pode funcionar com outras vertentes, sim. Principalmente se você tem essa abertura para ver a psicologia muito mais de uma forma integralista, não dividida por correntes. Então você consegue ver realmente de uma maneira mais integralista, entendendo essas interseções que existem as diferenças em interseções,
das correntes, então a coisa funciona um pouco melhor, né? E aí há uma tendência maior as pessoas aceitarem essas ferramentas da própria TCC. A TCC ela tem inclusive uma tendência ao que a gente chama de terceira onda da TCC. Tudo que tiver validação científica pode ser incorporado à TCC independente de abordagem. Legal. E vai até de encontro com aquele conceito fundamental que a gente discutiu no outro episódio, que são relações humanas, né? Onde tiver duas pessoas discutindo sobre um assunto, vai ter uma resistência de um lado ou do outro para ter um convencimento, né? Exatamente. Não só na psicologia, no tratamento terapêutico em si. Exatamente. Beleza, Diego. Vamos finalizar aqui esse episódio só para fechar com chave de ouro. Não quero ser simplista, mas eu queria, assim, que você pudesse dar uma dica para alguém que se interessou, né, sobre o assunto, que ainda não sabe detalhes, mas que poderia ser um primeiro passo. Acabei de receber um paciente desafiador. Qual poderia ser um primeiro passo ou uma coisa que ele deveria observar para começar esse sistema de quebra e começar a se conectar com esse cara? Um pequeno passo para esse cara. Então, eu acho que o típico, primeiramente, é se assustar. Então, o terapeuta ele fica assustado com esse tipo de demanda, né? E acha que não vai conseguir lidar com isso. Então, a primeira coisa é aceitar a condição. Então, a aceitação de que vai existir desafios clínicos é muito importante. A psicologia é diferente da medicina, por exemplo, que você consegue particionar em problemas, né, cardiologia, pneumologia e assim por diante. Na psicologia isso não é tão claro, não é tão evidente. Então vai chegar paciente com uma variedade muito grande de demandas, que serão desafios clínicos. Olha, se informar, tá? O nosso Instagram agora, né, consistentemente a gente vai trazer informações sobre resistência terapêutica de uma maneira muito consistente. É isso. Então, se informar, aprender a identificar necessidades e valores de paciente e tentar fazer adequação. Certo? Claro, não é tão simples assim. A gente precisa aprender a manejar isso aí, mas começar a ter uma abertura para essa condição. Quanto mais você tem abertura para isso, melhor costuma ser o resultado do processo. Legal. Pelo menos se vê uma luz no fim do túnel, né? Como você falou, esse receio pode ser que paralise o terapeuta dizer, isso não tem solução, eu não consigo resolver. Exatamente. A partir do momento que ele reconhece, ele sabe que tem uma solução, só ele que ainda não domina, já é o primeiro passo, né? Exatamente. Muito bom, muito legal. Eu acho que a gente cobriu bastante coisa em relação a pacientes desafiadores hoje, né? A gente vai... Provavelmente alguns dos tópicos que a gente comentou aqui vai ser tema dos próximos podcasts. Okay. Né? A gente vai poder entrar mais a fundo em cada tema desse. Então, muito obrigado quem acompanhou a gente ao vivo. Obrigado. Obrigado, pessoal. E até o próximo episódio. Até mais, pessoal. Boa noite.